Em 1967, né, depois de um período aí chuvoso, e mais intensamente, uma intensa chuva nos dias 17 e 18 de março, ocorreu aí um conjunto enorme de escorregamentos na serra, e esse conjunto de escorregamentos propiciaram o desenvolvimento de um movimento, de um fenômeno que a gente chama de corrida de detrito, né? Ou debit flow, conforme é o nome do nosso livro aí. E esse processo, ele é uma corrente constituída por solo, água, pedra, árvore, e que vai deslizando em costa abaixo e destruindo tudo que tem pela frente, tá? Então, isso é mais ou menos o que ocorreu na época. Essa lama, né? Então, ela é totalmente poderosa para destruir, né? Flutua até aquelas rochas enormes de 2, 3 metros de diâmetro, ela flutua nessa lama, né? E ele vem descendo. O poder de destruição desse tipo de fenômeno é uma coisa assim impressionante, né? E você conta aí com a declividade dos vales que a Serra do Mar tem, né? Isso daí condiciona uma velocidade e uma energia violenta que destrói tudo que está na frente, né? E, como foi dito, esse volume de massa ele vai aumentando, porque ele vai erodindo as laterais, né, dos talveres e vai acumulando novos materiais, aumentando o volume, e até que chega no final, que são as planícies, onde ele acaba espraiando. E quando ele espraia, ele atingiu, né, na época, uma área que estava bastante ocupada já, né? Que é praticamente a área urbana de Caraguatatuba. Que, se ocorresse hoje, seria conforme foi colocado, seria uma destruição assim imensamente maior do que aconteceu no passado. O debit flow, ele se caracteriza quando você tem um conjunto grande de escorregamentos e formam aqueles rios, né? Aquelas correntes ao longo dos vales, né? Isso daí caracteriza o debit flow, né? É sempre mais do que um escorregamento, né? Nunca um só, porque quando você tem vários, eles formam um volume que caracteriza essa corrente, né? Para prevenir, se me permite, né, é difícil de tentar fazer obras para evitar, é praticamente impossível, não é? Por quê? Porque você teria que fazer obras no topo dos morros, não de um morro só, vários morros, e isso é inviável economicamente. Então, o que se faz num caso desses, não é? Onde você, digamos, de alguma forma prevê que o fenômeno possa ocorrer? Bom, a primeira coisa é desalojar, enfim, habitações que estejam no caminho de um possível fluxo. E outra forma é tentar controlar, se o fluxo ocorrer, o fluxo de detrito ocorrer, fazer um controle do seu movimento, né, construindo barreiras para reter os grandes blocos de rocha, não é? Barreiras para conter galharadas, né, troncos de árvores, e pelo caminho do fluxo, né, e fazer com que ele conduza depois, nas regiões mais baixas, lentamente para um rio, sem provocar estragos. Então, a palavra-chave é controlar o fluxo. Eu acho que, tecnicamente, né, a comunidade científica, técnico-científico, profissional brasileira tem conhecimento, né, tem instrumentos suficientes, sabe lidar com o assunto, mas é o que o Márcio falou, a informação está disponível, mas o poder público não usa, né? Então, outros países, Japão, Estados Unidos, na Europa, eles têm até a cultura, né, na própria população de como lidar com terremoto, como lidar com erupção de vulcão, como lidar até com debris flow mesmo em alguns países, mas aqui a gente não tem essa cultura, né? Em parte porque o poder público não faz a parte dele. Então as pessoas nem sabem que existem, né? Tenho certeza que muitas pessoas que moram em Caraguá hoje nem sabem o que é um debris flow. É uma situação que pode ser evitado, né? Mas em termos de debris flow também, talvez não, mas simples escorregamentos a gente pode eventualmente evitar, né? Desde que o poder público oriente, né,
a forma de ocupação. Nas décadas de 70 e 80, por exemplo, aqui na Baixada Santista, ocorreram muitos fenômenos desse tipo, não nessa proporção de Caraguatatuba, em menores proporções, mas que atingiram indústrias importantes ali. Eu lembro que no final da década de 70, mais precisamente em começo de 1979, teve uma chuva muito intensa ali na região de Santos, na cidade de Santos. E atingiu aqueles morros, né? No meio da cidade de Santos tem os morros chamados Morros de Santos e São Vicente. Certo. E ali teve um conjunto enorme de escorregamentos. Mas, né, do ponto de vista da fatalidade, foram 4 pessoas que morreram, né? Então, se você comparar isso daí, né, que foi dentro de uma área urbana de Santos, apesar que é uma área pequena, né, os morros são pequenos, comparar com Caraguatatuba, que oficialmente foram identificadas 400 pessoas, quer dizer, a diferença é grande. Quer dizer, Caraguá realmente foi algo especial e meio, conforme o professor Casagrande, né, informou, ele, quando visitou em 67, ele nunca tinha visto isso em outros lugares do mundo, né? Quer dizer, é uma coisa realmente fenomenal, né? Ele é um livro técnico, mas não essencialmente técnico. Eu acho que um leigo consegue aproveitar muita coisa aí do conhecimento que a gente tentou passar. Mas ele tem um caráter também de alerta, né? Enfim, chamar a atenção das autoridades, né? Para esses riscos, né, que essa região está sujeita, né? Ela está realmente sujeita a uma repetição, não diria com a mesma intensidade de 67, mas um fenômeno de debris flows, né, também de intensidades que como a região está muito mais densamente ocupada, as consequências em termos de perdas de vida seriam muito mais trágicas, não seriam 400, 700 ou 1000, seria muito mais, um número gigantesco, né? Mas como o Márcio falou, acho que aquele capítulo de histórico, introdução, o próprio capítulo que fala sobre o que é debris flow, né? Tem esse caráter de instigar um pouco a curiosidade das pessoas. Aí vem os capítulos técnicos, para quem quer os detalhes, e os últimos 2 capítulos são, como o Faisal falou, aí, de mostrar riscos e, de novo, instigar a curiosidade ou já mesmo de botar o dedo na ferida e falar, ó, aqui é uma área de risco, né? Esses lugares de Caraguá são áreas de risco, as pessoas moram lá hoje e já está provado que é um local suscetível a ter problemas, né?